Ele comprou a casa por uma pechincha, um refúgio no campo, longe do barulho e da loucura da cidade grande. Uma casa antiga, isolada, cercada por uma neblina que parecia ter vida própria. Perfeita para um escritor em busca de silêncio. Mal sabia ele que o silêncio daquele lugar gritava. As primeiras noites foram de uma quietude desconcertante. O único som era o teclar hesitante em seu computador antigo. A luz fria do monitor pintando seu rosto com uma palidez fantasmagórica. Ele tentava escrever, mas as palavras não vinham. Suas mãos tremiam. Uma ansiedade sem nome pesando no ar. Quando se via refletido no vidro escuro da janela, via um estranho, um homem com olhos cansados e um medo que ele não sabia explicar. Cada rangido da casa velha, cada sombra que dançava nas paredes, parecia um aviso. Ele se sentia observado, uma presença invisível e constante que o sufocava. Em noites mais escuras a energia parecia pulsar, uma batida cardíaca fraca, vinda das próprias paredes. Às vezes, o desespero era tanto que ele apenas segurava a cabeça, vendo as sombras se contorcerem em formas monstruosas. Ele se lembrava do dia da mudança. O céu estava cinzento e pesado. O caminhão parecia um intruso naquela paisagem desolada. Estradas de terra vazias, árvores secas como esqueletos contra o horizonte. A casa, com sua pintura descascada e janelas de madeira que pareciam olhos vazios, o recebeu com uma indiferença fria. O jardim era um cemitério de folhas secas. Ele se sentia completamente só. Em sua mesa, entre desenhos e esboços, a tensão era palpável. Cada detalhe da casa parecia carregar um segredo. A janela do quarto que rangia com o vento, a porta de ferro enferrujada no porão, trancada com um cadeado antigo e uma corrente grossa. O corredor do andar de cima, estreito e escuro, com uma única lâmpada que piscava como um mau presságio. Tudo ali parecia errado. Foi na terceira noite, exatamente às 13h43 da madrugada, que ele acordou, não com barulho, mas com a ausência dele. Um silêncio tão profundo que doía nos ouvidos. E então ele ouviu um som sutil, as tábuas de madeira do corredor. Movendo-se, sozinhas, ele ficou paralisado na cama, o coração martelando no peito. No escuro, ele viu uma sombra, uma forma indefinida, subindo degraus que não existiam. Tomado por uma coragem estúpida, ele se levantou. De pijama, caminhou lentamente pelo corredor escuro. Era como andar dentro de um túmulo. O ar estava denso, cheio de partículas de poeira que por um instante pareceram formar um rosto que se desfez em seguida. Uma fumaça escura, quase imperceptível, flutuou no ar, formando palavras que ele não conseguiu ler, mas sentiu como um sussurro gelado em sua alma. Quando a primeira luz da manhã entrou pela janela, o corredor parecia normal. A calma era ainda mais assustadora que a escuridão. Mas a porta do porão estava entreaberta. A corrente e o cadeado, antes tão firmes, agora jaziam no chão. E lá, onde antes havia apenas uma parede de tijolos úmidos, uma escadaria de madeira escura descia em espiral para uma escuridão infinita. Não fazia sentido. A perspectiva era impossível. Uma distorção do espaço que lhe causou vertigem. Era a escadaria que não estava lá ontem. O ar que vinha de baixo era gelado, tão frio que seu hálito virava vapor. As paredes estavam úmidas, cobertas por manchas orgânicas que pareciam pulsar lentamente. Ele pegou uma lanterna, mas o feixe de luz era engolido pela escuridão a poucos metros, como se a própria noite estivesse faminta. E então ele a viu. Uma silhueta, imóvel nos primeiros degraus. Uma mulher pálida, com a pele quase translúcida, sentada ali como se sempre tivesse estado. Quando ele se aproximou, o horror o paralisou. A cabeça dela estava torcida em um ângulo impossível. O pescoço quebrado, mas não havia sangue. Seus olhos, opacos e sem vida, estavam fixos nele. Não piscavam. Ele correu. Subiu as escadas tropeçando, bateu a porta do porão e a trancou por dentro, encostando-se nela, ofegante de pânico. Do outro lado, ele ouviu sombras subindo os degraus, uma a uma, arrastando-se em direção à porta. Desesperado, ele lembrou-se do velho que encontrou na cidade. Um senhor sério, que o avisou
sobre a casa. Coisas antigas não gostam de ser perturbadas, ele disse. Na cidade encontrou também uma fotografia antiga em um brechó. Um padre com o rosto borrado posando em frente à sua casa. A porta principal, na foto, tinha os mesmos símbolos religiosos desgastados que agora pareciam um aviso de castigo. O relógio marcou 3h43 novamente. Outra noite. O som voltou. Mais rápido, desta vez. Olhando pela fresta da porta do quarto, ele viu a escadaria. A sombra da mulher subia rapidamente, como um animal de caça. No topo, ela parou e sorriu. Um sorriso que não pertencia a um rosto humano. Na porta do seu quarto, marcas de unhas começaram a surgir do nada, rasgando a madeira por dentro. Ele apagou a luz. O silêncio voltou. Absoluto. Na manhã seguinte, ele não hesitou. Pegadas de lama atravessavam o quarto, do corredor até ao lado de sua cama. Ele arrumou a mala às pressas, o desespero dando-lhe força para fugir. Ele se mudou para um apartamento moderno na cidade, tentando esquecer. Por um tempo, funcionou. A vida voltou ao normal. Até aquela noite, no canto do corredor do seu apartamento novo e seguro, uma sombra estranha começou a se formar. E no meio do corredor, onde não havia nada, uma porta de ferro enferrujada começou a materializar-se, a mesma porta. A escuridão voltou a se mover. Lenta, mas se aproximando. Ele estava encurralado de novo. O medo o consumindo. A luz do corredor começou a pulsar fracamente, como um último pedido de ajuda. A porta se abriu, revelando não o porão, mas a escadaria, desaparecendo em uma escuridão infinita. Uma condenação, e naquela escuridão, 2 olhos brilhantes o observavam. Ele tentou contar a alguém, mas quem acreditaria? A escada não estava em um lugar. Ela estava nele. Ela o seguia. Em qualquer corredor, em qualquer casa, em qualquer momento de distração, ela poderia surgir. A realidade se distorcia. E o terror se tornava o novo normal. Ele fechou os olhos, mas a escuridão não trouxe paz. Trouxe apenas a certeza de um movimento invisível bem ao seu lado. O terror não precisava mais de uma casa. Ele havia encontrado um novo lar.